muitíssimo bom dia, gente. Tudo bem, meus queridos alunos do Abaco? Espero que vocês estejam tendo uma manhã maravilhosa, que estejam aí de coração aberto, com a sede do conhecimento, para mais uma aulinha na nossa frente de Química 2, a frente mais firmeza de todas. Gente, então a gente continua hoje com o nosso assunto de radioatividade, tá bom? Indo direto ao ponto, vamos lá. Vou colocar aqui meu rostinho para o lado, porque tem coisa mais bonita para a gente ver aqui do que eu. Seriam os nossos slidezinhos aqui, que eu fiz com muito carinho, muito amor para vocês. Gente, olha só. Para o extensivo de medicina, né, que vão ter essas aulas antes, as aulas são as aulas 58 e 59, tá? Para o extensivo comum, aulas 51 e 52, tá bom? Então, gente, o assunto de hoje é a continuidade do assunto de radioatividade, né? E hoje a gente vai falar mais sobre alguns fenômenos que podem cair bastante nas provas, certo? Então, a gente introduziu o assunto na semana passada e agora a gente vai avançar aí e colocar mais detalhe em alguns processos que podem acontecer dentro aí dessa química nuclear ou do estudo da radioatividade, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Aula 51 e 52 para extensivo e vamos que vamos. Bom, lembrando, né, gente, na aula passada a gente focou bastante nisso aqui, ó, que são as emissões dessas partículas aqui, alfa, beta, e aqui te deu de brinde aqui um pósitron, né? E da radiação gama, tá bom, gente? Aí a gente viu a representação de cada um deles, né? A representação nada mais era do que uma forma de você colocar na equação, representar na equação o que acontece em cada uma das emissões, né? Então, quando você emite uma alfa, a partícula alfa são dois prótons e um nêutron, certo? Se tem dois prótons, carga mais 2, e aqui o número de massa é 4, porque você tem 4 partículas aqui, certo? Velocidade é a menor de todas e também poder de penetração também é a menor de todos, né? Aí você tem a emissão beta, beleza? Que na verdade aqui vai ser o aspecto de um elétron, portanto a carga de um elétron, que vai ter uma velocidade perto da velocidade da luz e poder de penetração médio. A gama vai ser uma onda eletromagnética, não é uma partícula, portanto não tem massa nem carga, e aí ela já vai ter aqui a velocidade da luz e grande poder de penetração. Então, olhando aqui os slides de novo, ó, vou fazer algumas emissões aqui para a gente lembrar, tá bom? Então, primeira emissão que eu vou fazer aqui, ó, é de uma partícula alfa. Então, se eu emito uma partícula alfa, o meu número de massa vai diminuir em 4 unidades, certo? E o meu número de prótons aqui, o meu número atômico, ele vai diminuir em 2 unidades. Por quê? Porque eu tiro ali 2 prótons e 2 nêutrons, certo? E aí você vai ter nesse caso aqui o tório 90. Aliás, tório 231, né? Sempre é 90 o tório, porque seria o seu elemento, né? Então, toda vez que você emite uma partícula alfa, o seu número de massa, né, decresce em 4 unidades e o número atômico em 2. Lembrando aqui, ó, que é esse processo. Para o beta a gente vai representar assim, ó, menos 1, 0. Por que menos 1 aqui, ó? Porque 84 menos 1 dá 83, né? Lembrando que a gente tinha que conservar aqui o número de baixo e o número de cima, tanto nos produtos quanto nos reagentes aí, a nossa reação nuclear, tá? Por que que você, na verdade, vai acabar ganhando um próton aí, né? Um de número atômico? Porque a emissão de uma partícula beta é isso aqui, ó. O nêutron que se explode, certo? Em um próton que vai ficar lá no meu núcleo, um elétron e aqui um antineutrino que vai sair voando. Então, o que você detecta? Na verdade, você detecta o elétron, tá? A massa não é que ela se conserva,
tá? Mas o número de massa acaba se conservando porque você tem uma variação de massa muito pequena aí para um nêutron e um próton, certo? Que vai ser a troca que você vai fazer aí no seu núcleo. Então, não mexe na massa e aumenta no número atômico, beleza? Legal. Raio gama, você não precisa nem representar, por quê? Porque ele não vai mexer nem no número de massa e nem no número de prótons, certo? É uma onda eletromagnética, tá, gente? E aí, ó, não tem carga, não tem massa, velocidade da luz é a maior penetrabilidade. Legal. Outras emissões. Então, lembrando que toda vez que você fizer outra emissão, você vai só conservar aí o número de cargas positivas, que seria o número de prótons ou o número atômico, certo? E o número de massa também, beleza? Dos dois lados das equações. Então, eu posso emitir o que eu quiser. Se eu obedecer a isso, tá certa a minha equação, beleza? Então, número de prótons ali do lado esquerdo da equação e do lado direito da equação tem que ser o mesmo, certo? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? E o número de massa também. Beleza, coloquei um exemplo aqui da emissão de um nêutron, né? Se eu emitir um nêutron, o meu número de massa vai baixar em 1, certo? Então aqui, ó, por quê? 235 é igual a 1 mais 234, aqui esses dois, tá bom? Muito bom. Então, vamos para nossa aula mesmo, tá? Então, a gente vai fazer um detalhamento aí das nossas reações nucleares hoje, tá? E aí, primeira coisa que eu queria falar para vocês não é química, é português, certo? O que é uma reação nuclear? É uma reação que acontece no núcleo. Então, você vai mudar, você vai transformar esses núcleos atômicos, certo? Ó, então, há mudanças nos núcleos atômicos. Beleza. Estou classificando aqui essas mudanças aí em 4 categorias. Ó. Então, se é uma reação, é porque tem uma alteração no núcleo. E aí essa alteração pode ser uma emissão. Opa, a gente acabou de ver aí as emissões, né? Quando os núcleos instáveis emitem partículas ou ondas eletromagnéticas, né? Pode ser uma transmutação, que a gente já vai ver o que é. Pode ser uma fissão nuclear ou uma fusão, beleza? Esses 3 aqui a gente vai ver hoje e a emissão ou decaimento a gente já viu na aula passada, beleza? Bom, primeiro vamos para as transmutações. Então, definindo transmutação, o que é o conceito? É quando você faz um choque com uma partícula menor, né, uma partícula pequena, com um núcleo e ele se transforma. Ponto. Ó, reações nucleares provocadas por bombardeamento de partículas em nucleiros. Então quer dizer o quê? Você choca uma partículazinha lá naquele núcleo. Beleza? Pode ser uma partícula alfa? Pode. Pode ser uma beta? Pode. Pode. Pode ser um nêutron? Pode. Tudo bem? Legal. Então não importa qual que é a partícula. Tá bom? Legal. Um exemplozinho aqui seria, por exemplo, esse cara aqui, que foi a reação aqui de quando descobriram o astato. Olha só o que fizeram, gente. Bombardearam aqui com um núcleo de hélio, que nada mais é do que uma partícula alfa, certo? Esse átomo aqui de bismuto 209, quer dizer, o bismuto de massa 209. E aí eu obtive aqui, ó, um átomo de astato, número atômico 85, e 2 nêutrons. Então o que aconteceu? Aconteceu uma transformação aqui nuclear, certo? Eu não tenho mais o mesmo átomo, o mesmo espécime químico que eu tinha antes, portanto eu tive uma reação, certo? Então essa daqui, gente, só para deixar aí registrado, que é uma transmutação que serviu para a descoberta do astato. Então, gente, aqui nos próximos slides eu quero que você perceba o seguinte, que tem uma aplicação aí as transmutações que são transmutações nucleares, né? Tem aplicações tanto para descobertas científicas, então, digamos, até de novos elementos, por exemplo, novas partículas, certo? Então foi algo muito importante assim, para a história da ciência, certo? Bom, então vamos colocar aqui um histórico e alguns exemplos já falando do histórico, tá?
Como eu vou precisar mostrar para vocês as reações aqui no histórico, então já coloquei aqui juntos todos os exemplos que a gente precisa. Então vamos lá, ó. A primeira de todas, a primeira transmutação feita na história foi pelo Rutherford. É o mesmo do modelo atômico. Então, esse cara aqui fez isso aí em 1914. Olha só o que ele descobriu, ó. Então, o nosso amigo Rutherfordzinho aí, com o bigodão dele, ele fez o bombardeamento de um nuclídeo de nitrogênio por partícula alfa. A equação vai ficar assim, ó. Você pegou aqui o nitrogênio, certo? Ó, nitrogênio, número atômico 7 e número de massa 14. Bombardeou com esse cara aqui, ó. Beleza? Que é um alfa. E aí você obteve aqui um átomo de oxigênio com massa 17, oxigênio 17, e um próton. Beleza? Então, ele conseguiu aí sintetizar esse oxigênio artificial pela primeira vez na história. Tá bom? Legal. Outra descoberta importante aqui, historicamente, é a descoberta do nêutron pelo Chadwick. Gente, como que você descobriu o nêutron? Você basicamente pegou, bombardeou um alfa ali em um elemento, e aí ele viu que soltavam partículas que não tinham carga. E essas partículas que não tinham carga, chegou-se à conclusão que eram partículas que estavam no núcleo do átomo, certo? Então, ó, a gente descobriu aqui o nêutron, beleza? Bom, como que ele fez isso aqui? Bombardeou berílio com alfa. Então, olha só a equação. Você pegou o berílio aqui, ó, número atômico 4 e massa 14, número de massa 14, fez um bombardeamento, obteve aqui um carbono 12 e uma partícula que ele detectou que não tinha carga, não se desviava por um campo elétrico, né? E tinha mais ou menos ali a mesma massa de um próton. E foi batizado de nêutron. Beleza? Legal. Então, gente, ó, só destacando aqui, para que é importante, né? Uma transmutação nuclear. Então, para descobrir novos elementos, novas partículas, né? Então, historicamente foi muito, muito importante. Beleza, mais alguns exemplos, ó. Então, logo depois, ó, de 32 aqui para 34, aí veio a filha e o genro da Marie Curie. Então, não parou o talento na família aí, né? Eles descobriram, né, sintetizaram, conseguiram sintetizar o primeiro radioisótopo artificial. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram sintetizar um elemento, né, uma substância que era radioativa. E isso aí teria aplicações, certo? Então, tá aí o casalzinho Curie 2, a revanche, né? Não é mais a Marie e o Pierre Curie, é a filha deles, né, que casou com o Jean, né? E esses caras aí, eles obtiveram aí o Nobel de 1935, né? Então, também igualmente importante aí do que as descobertas dos pais. Bombardeamento de boro por alfa, então foi esse o experimento que eles fizeram primeiro para conseguir fazer essa síntese aí do primeiro radioisótopo, que no caso aqui, ó, é o nitrogênio de massa 13. Beleza? Então eles pegaram aqui o boro, junta com uma partícula alfa, ó, faz ali, ó, o bombardeamento, então você chega na porrada e bomba, certo? E aí você tem aqui por consequência o nitrogênio de massa 13 e um nêutron. Beleza, gente? Legal. Esse nitrogênio de massa 13 é o radionuclídeo, é o nuclídeo instável que vai emitir partículas radioativas também. Bom, o último aqui dessa fila, não menos importante, é um tal de Seaborg, né? Esse cara aqui é um americano, né? Ele teve um grande sucesso em síntese de novos elementos a partir aí de bombardeamento de nuclídeos de urânio. Então, o que ele descobriu, gente? Ele descobriu vários elementos. Num período de um ano, ele conseguiu descobrir 10 novos elementos. Cara, olha isso, né? Hoje em dia a gente fica 5, 6 anos para descobrir um, né? Hoje, que é 2020, certo? Então imagina, na época o cara sintetizou aí 10 elementos
entre os anos de 50 e 51. Claro que valeu um Nobelzinho, né? Veja que esses elementos aqui, gente, a gente chama de transurânicos, que são elementos maiores do que o urânio, tá? Então seriam os caras com um número atômico maior do que o urânio. Então se o urânio tem número atômico 92, quer dizer, os elementos 93, 94, 95 e por aí vai, certo? São os elementos transurânicos. Coloquei até uma figurinha aqui, ó, para vocês, ó. O urânio está aqui, elementos transurânicos estão aqui, ó, na nossa linha verde aqui, que são os actinídeos, e depois eu ainda tenho todos esses elementos aqui, né? Ele chegou aqui a fazer um estudo muito grande com esses actinídeos aqui, beleza? Tem aqui uma equação de exemplo, certo? Então ele bombardeou aqui esse urânio 238 na proporção de um elemento, né, um átomo de urânio 238 para 15 nêutrons e obteve aqui esse elemento, o ES seria o einstênio, né, de número atômico 99, sintetizando aí um elemento artificial, certo? Legal. Então a gente obtém novos elementos por choque, né, por transmutações nucleares, certo? Sim, com certeza, né? Os elementos que foram descobertos mais recentemente aí não são elementos naturais, né? São elementos artificiais, beleza? Bom, queria mostrar para vocês aqui, gente, foto de como que isso é feito na atualidade, né? Não a foto do processo em si, né? Mas onde eles são feitos. Então, hoje elas são feitas em aceleradores de partículas. Então, você já deve ter ouvido falar de acelerador de partícula, certo? Em algum filme ou alguma mídia, certo? Que basicamente eles fazem o seguinte, eles aceleram mesmo, né? Então eles colocam uma alta velocidade através de campos elétricos, ímãs, certo? Em partículas carregadas, certo? Que seriam prótons, elétrons, íons, beleza? Lembrando que tem que ser carregado por causa do próprio mecanismo ali do acelerador de partículas que funciona por campo elétrico, certo? Bom, aqui coloquei uma foto aqui do Sirius, que é o nosso brasileiro, né? O nosso acelerador de partículas. Fica lá na Unicamp, lá em Campinas, minha ex-casinha, né? Que vai estar sempre no meu coração, beleza? Alguns estudos importantes, foi inaugurado aí recentemente, tá? E aí eu coloquei aqui uma comparação com o LHC, que é o maior acelerador de partículas do mundo. Ele fica embaixo da periferia ali de Genebra, lá na Suíça, né? Só para você ter uma ideia, o raio aqui, ó, o raio não, desculpa, o diâmetro desse cara aqui é de 26 quilômetros, olha isso. Gente, é muito grande, né? Inclusive tem o filme do Homem de Ferro, não sei se vocês viram, né? Que o Homem de Ferro, o Tony Stark, né? Ele faz um acelerador de partículas na casa dele, na garagem. E aí você fica pensando, né? Putz, o cara fez isso na garagem. E olha o tamanho do acelerador de partículas que a gente tem aqui, ou seja, pura ficção, né? Bom, gente, agora a gente vai para o segundo conceito, que é o conceito de fissão nuclear. Na verdade, a fissão é uma transmutação, tá? É um tipo de transmutação. Mas eu acabei fazendo essa divisão aqui, e a apostila de vocês também faz, muitos materiais também fazem, para dar um maior destaque mesmo para a fissão nuclear. Mas ela é um tipo de transmutação, tá? Então, ó, veja, nesse tipo de transmutação eu tenho a quebra de um núcleo grande. Por exemplo, um núcleo grande pode ter, sei lá, 92 prótons, é bastante? Então um núcleo de urânio, se eu jogar uma partícula a alta velocidade num núcleo de urânio, por exemplo, ele pode se dividir em mais de um núcleo, certo? Isso vai ser uma fissão nuclear. Veja, gente, é mais português do que química aqui, ó. Então, o que é uma fissão? Fissurar é quebrar, né? Então você tem um núcleo grande, você chega lá e ó, pá, quebra ele. Beleza? Legal. Então, esse processo, gente, tem uma grande quantidade de energia que vai ser liberada, beleza? Inclusive os processos aí das usinas nucleares, por exemplo, né? Eles vão ser baseados no processo de fissão nuclear, que é um processo que o ser humano já
controla muito bem, né, essa tecnologia. E a bomba atômica também, né? Tecnologias bélicas aí. Beleza. Além disso aí, vários conceitos na medicina, por exemplo, né? Bom, coloquei como exemplo aqui a mais famosa de todas, a nossa equação da fissão do urânio 235. Lembrando que o urânio 235 é o urânio aí mais radioativo, né? O mais encontrado na natureza é o urânio 238, de número de massa 238. Bom, coloquei aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Então, eu jogo um nêutron no urânio 235 e eu crio dois núcleos menores, tá vendo? Ó? Um de bário e um de criptônio. Mais três nêutrons e energia. Beleza, gente? Então isso aqui seria uma fissão nuclear, porque eu peguei um núcleo grande e dividi em dois núcleos menores. Criei dois elementos novos aí, tá bom? Bom, uma coisa importante da gente destacar nessa fissão nuclear é o princípio da reação em cadeia. Gente, em cadeia quer dizer que ela continua acontecendo, certo? Indefinidamente se deixar. Então o que acontece? Ó? Fiz aqui uma representação do nêutron se chocando com o seu urânio 235, certo? E aí o que vai acontecer com essa reação? Ó? Quando isso acontece, esse choque, esse cara se divide em dois núcleos menores, no caso aqui, o caso clássico, né, o mais famoso, são esses núcleos de bário e criptônio, que a gente viu no slide passado. Só que você também produz três nêutrons, que também vão ter alta velocidade. E esses nêutrons aqui, gente, será que eles podem se chocar com outros átomos de urânio? Podem. Então o que vai acontecer? Quando esses esses nêutrons aqui se chocarem com outros átomos de urânio que estão perto, né, afinal, os átomos não ficam sozinhos na natureza, né? Você vai ter mais uma vez a sua reação acontecendo. Então, essa reação que aconteceu aqui, ela vai ocorrer de novo para cada um dos nêutrons que eu soltar aqui, ó. Então, cada um desses nêutrons aqui que eu soltei aqui, você vai ter agora uma nova reação acontecendo com um choque com outro átomo de urânio 235. Então, os nêutrons gerados desencadeiam novas reações. E aí, ó, cada uma dessas aqui vai se chocar com o urânio 235 e fazer uma nova reação. Então, aqui, ó, fez uma nova reação. Veja que aqui, ó, você tem mais três nêutrons sendo aí liberados, certo? A alta velocidade. E cada um desses três aqui também vai se chocar com outro átomo de urânio 235. E por aí vai, né, gente? Então esse efeito aí, ele é em cadeia. Beleza? Legal. Esse aqui é o nosso princípio da bomba atômica e das usinas nucleares, certo? Daqui a pouco, nos outros dois slides aí, eu vou mostrar para vocês os princípios de funcionamento de ambas, tá? E eu coloquei aqui, gente, uma observação que ela tem que ocorrer em ambiente controlado. Por quê, gente? Essa reação em cadeia, veja, se você deixar ela continuar acontecendo, essa energia que você vai produzir ela é muito grande, certo? Então, tem uma hora que você vai precisar parar o processo, beleza? Já mostro aqui para vocês como se para o processo na parte da usina nuclear, tá? Então, é o próximo slidezinho aí. Então, como que funciona uma usina nuclear? Bom, primeira coisa, ó, o seu reator aqui, ó, onde acontece a fissão, ele tá aqui, ó, é o vermelhinho. Beleza? Então, nesse reator aqui, ó, eu faço o bombardeamento de nêutrons e aí eu ativo aí a reação de fissão nuclear do urânio, que é essa reação que acontece em cadeia, certo? Então, esse é o primeiro passo, ó. Fissão do urânio 235 no reator. Beleza? Para que servem essas barras de controle aqui? Ó? É para exatamente a gente parar a reação. Então essas barras de controle aqui são feitas geralmente de materiais variados, tá? Mas são geralmente materiais metálicos que têm a capacidade de não deixar os nêutrons passarem, de absorver os nêutrons, certo? Então, por exemplo, ligas de cádmio, irídio, certo? São materiais que geralmente são usados aqui, certo?
Essas barras de controle aqui, então, gente, elas são baixadas quando eu preciso controlar aí a temperatura, por exemplo, ficar com uma temperatura menor do que a que eu tenho. Bom, o que acontece com esse calor aqui, né? Ó? Esse calor ele vai circular aqui, ó. E aí eu vou trocar de calor aqui com o gerador de vapor, ó. Então a água que está aqui dentro desse gerador de vapor vai virar o quê? Vapor com essa altíssima temperatura. Beleza? Ó, então essa água se transforma em vapor. Quando ela se transforma em vapor a alta pressão, para onde ela vem? Ela vem nesse caminhozinho aqui, ó, nesse caninho. E movimenta quem? A turbina. Beleza? Movimentando a turbina, eu vou movimentar aqui também um gerador elétrico, certo? Então, a partir desse momento aqui de movimento da turbina, é o mesmo princípio de funcionamento da usina hidrelétrica, por exemplo, certo? Então, um gerador elétrico aí de corrente, beleza? E veja que nesse processo a água continua vindo para cá, certo? Então, ó, o que acontece? Essa água ela vai entrar num novo processo aqui, ó, que ele chamou de circuito terciário, circuito secundário, que você tem um resfriamento novamente desse vapor, beleza? Ó, turbina aciona o gerador elétrico e tem um resfriamento e condensação. Condensação, lembrando que é passagem do estado de vapor para o estado líquido novamente do vapor. Porque aí ele entra de novo aqui, ó, no nosso gerador de vapor e consegue ser reutilizado, tá bom? Observação, né, gente? É muito comum que as usinas nucleares elas fiquem perto de mar ou rios, né? Por quê? Porque geralmente usa-se essa água do mar ou do rio para fazer essa troca de calor aqui, tá bom? Não sei se vocês lembram do acidente da usina nuclear no Japão em 2011, né? É uma usina que ficava no litoral e utilizaram também muito da água do mar para apagar o incêndio, né? Então, também é uma questão de segurança, tá? Legal. Bom, agora vamos para as bombas atômicas. Então, princípio de funcionamento da bomba atômica. Ah, só um detalhe antes. O acidente lá de Chernobyl, lá na usina nuclear de Chernobyl, em 1986, foi o maior acidente da história, né? O que aconteceu, né, gente? Eles estavam fazendo um teste no reator, né, de um dos reatores, e aí eles ignoraram algumas recomendações de segurança, né? Isso foi documentado até. E chegou uma hora que eles não conseguiam mais baixar as barras de controle. E aí eles não conseguiram parar a reação. E aí chegou ao ponto de explodir lá o telhado do reator, que pesava 1.000 toneladas, só para você ter uma ideia, né? A força do negócio. É muita energia, gente. Bom, a bomba atômica, então, gente, olha só o princípio de funcionamento dela. Ela funciona também com um choque, né? Que vai desencadear a sua reação em cadeia. Ó, como que você faz esse choque? Uma carga explosiva de explosivo comum, TNT, né? TNT é o trinitrotolueno, né? Que seria um seu explosivo comum. Ela faz com que uma certa quantidade aqui de urânio 235 ela seja liberada em alta velocidade em direção a uma esfera também de urânio 235. Quando esses caras aqui se chocam, você tem uma massa crítica, certo? E a fissão nuclear. Então, gente, a bomba atômica, né? Ela foi inventada aí durante a Segunda Guerra, né? E ela foi utilizada 2 vezes na história como arma, né? As duas, na verdade, em agosto de 1945 lá no Japão. É muito famoso o caso Hiroshima e Nagasaki, né? Bom, só para você ter uma ideia, né, gente? Esse aqui eu tirei de uma reportagem. É o raio de destruição aqui de uma bomba atômica do caso da bomba de Hiroshima, né? Olha aqui, gente, o tamanho do raio de destruição. É basicamente aí uma boa parte da cidade, né? E as consequências ali são catastróficas e
tem até hoje, né, consequências lá. Então aqui, ó, gente, é o marco zero. Aí, isso aqui é a destruição total, ó. 0,36 km². É um diâmetro mais ou menos aqui de 1 km, um pouquinho menos, certo? Nesse diâmetro aqui um pouquinho mais escuro, ó, 50% dos sobreviventes morreram, né, por exposição. Nesse raiozinho um pouquinho maior aqui de 8,7 km², edifícios ruíram. E nesse perímetro maior aqui, ó, nessa área maior de 11 km², as pessoas sofreram queimaduras de terceiro grau. É desesperador, né, gente, os efeitos aí. Bom, deixo aqui nos slides também, vou deixar nos comentários lá para vocês também, um textinho para vocês lerem sobre isso aqui, tá? Esse texto é bastante completo, faz parte da aula, tá, gente? É bom vocês terem aí um conhecimento aí interdisciplinar, inclusive, desse assunto, tá? Inclusive das consequências aí diplomáticas e tudo mais, né? Históricas, geográficas, tá? Então eu deixei um textinho aqui para vocês. Vou copiar esse link aqui e deixar ele também no nosso chat lá, para que vocês, terminando aqui essa aula, vocês já consigam ler. Ou se você quiser pausar e ler agora, também tudo tranquilo, tá bom? Legal. Bom, vamos para a fusão nuclear, que é o último. Então, primeiro, conceito. Gente, olha só, eu falo para vocês, não é química, é português. Fusão, ó, fissão, quebra, né? Fusão é o quê? Você juntar. Fundir é juntar, beleza? Então, vamos lá, ó, é a união de dois núcleos. Gente, é possível você fazer a união de dois núcleos muito grandes? Não. É mais provável que você consiga fazer uma união, né, uma fusão de dois núcleos pequenos, né? E aí esses dois núcleos pequenos vão dar origem a um núcleo um pouco maior, né? O caso clássico é do hidrogênio, né? Então, gente, essa fusão nuclear, que tem uma liberação de energia muito maior, inclusive, do que a própria fissão nuclear, ela acontece onde? Naturalmente aqui nas estrelas, né? Então, o Sol, principal exemplo, né? Então, tem aí milhões de toneladas de hidrogênio sofrendo fusão nuclear neste momento, agora no Sol, certo? Ah, professor, quer dizer que um dia a energia do Sol vai acabar? Vai. Daqui a alguns bilhões de anos lá, você não vai mais estar vivo, então fica tranquilo, tá bom? Mas você tem uma quantidade, digamos assim, limitada de hidrogênio lá, tá bom? Legal. Na bomba de hidrogênio, bomba H, né? E no futuro, com uma esperança, assim, forçando bastante a barra, a gente vai ter usinas também, igual a gente tem usinas de fissão nuclear, vamos ter usinas de fusão nuclear, tá bom? Qual que é a vantagem, né, das usinas de fusão nuclear? Eficiência energética muito maior, certo? E ambientalmente muito melhor também. Então, daqui a pouco a gente fala delas. Bom, coloquei aqui como exemplo, um exemplo clássico, né? Ó, um núcleo de hidrogênio de massa 2 e um núcleo de hidrogênio de massa 3. Então, hidrogênio de massa 2 seria o seu deutério e aqui é o trítio, né? São isótopos aí do seu hidrogênio que tem nomes específicos. Então, choquei um com o outro, certo? E aí, chocando um com o outro, você obtém um núcleo de hélio 4 e um nêutron. Beleza? Então, a fusão de dois átomos de hidrogênio geralmente leva à formação de um átomo de hélio. Tranquilo? Coloquei aqui uma representação, um desenho mesmo, né, ó, do seu deutério se chocando com o seu trício. E aí você tem aqui, como resultado, o hélio e um nêutron. Beleza? Mais energia, uma quantidade monstruosa de energia. Bom, olhando aqui para a bomba de hidrogênio, olha só que impressionante, gente. Você tem aí, ó, um sistema de detonação por urânio. Na verdade, então, gente, para você detonar uma bomba de hidrogênio, você precisa ter uma bomba atômica dentro dela, né? Que é a bomba de fissão. Então aqui, ó, vai acontecer a fissão nuclear primeiro, certo? Para que você tenha aqui, ó,
a energia suficiente para começar a sua fusão nuclear aqui. Beleza? Então, inicialmente você tem aqui uma bomba de fissão, basicamente, né? E aí o calor gerado ali nela, né, ó, vai desencadear aqui a sua reação de fusão. Beleza? Legal. Bom, então, para iniciar você precisa de uma temperatura muito alta, ou seja, uma bomba de fissão dentro da bomba de fusão. Beleza? Ó, fissão nuclear antes da fusão. E aí o resto é história. Coloquei, gente, aqui dois links para vocês, um da USP e um da BBC também, outra reportagem, tá? Falando sobre essa energia limpa aí, né? Que seria a energia de reatores de fusão nuclear, beleza? Que é um grande sonho aí para a ciência, né? Também faz parte da aula vocês lerem principalmente esse daqui da BBC, tá bom? Que aí, inclusive, vocês vão ser bastante enriquecidos aí em matéria de cultura. Tá bom, queridos? Então, por enquanto é só. A gente já se vê daqui a pouquinho para os exercícios em sala. Beleza, queridos? Então, temos aí a aulinha de 36 minutos. Acho que ficou na medida. Então, a gente se vê daqui a pouquinho para resolver os exercícios. Um abração e não demora muito no banheiro, não demora muito para tomar um cafezinho, tá bom? Tchau!